Há um filósofo alemão que desafiou tudo o que se acreditava do século XIX, conhecido por desafiar ideias tradicionais e questionar os valores que a maioria aceitava, sem refletir. Seus pensamentos não buscavam conforto, mas verdade. Nietzsche escreveu sobre sofrimento, propósito e o sentido da existência de uma forma direta, intensa e profundamente provocadora. E é exatamente isso que você vai entender aqui. Mas antes de continuar, se você quer explorar mais ideias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, cada reflexão é feita para mudar a forma como você pensa. Agora, preste atenção nisso. Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX, conhecido por desafiar ideias tradicionais e questionar os valores que a maioria das pessoas aceitava, sem pensar. Sua filosofia não buscava conforto, buscava verdade. Nietzsche escreveu sobre moral, religião, sofrimento e o sentido da existência, sempre com um objetivo claro: fazer o indivíduo pensar por si mesmo. Entre todos os seus pensamentos, um se destaca pela força e pela profundidade. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Essa frase carrega uma das ideias centrais de sua filosofia. Nietzsche via a existência como algo inevitavelmente marcada pelo sofrimento. Para ele, a dor não era um erro da vida, mas parte essencial dela, algo que não pode ser evitado, apenas enfrentado. E é justamente nesse ponto que surge o verdadeiro desafio. O ser humano não sofre apenas porque sente dor, sofre porque não encontra sentido nela. Sem um motivo, sem uma direção, até a menor dificuldade se torna insuportável. Mas quando existe um propósito, a dor se transforma. Ela deixa de ser um peso inútil e passa a ter significado. Nietzsche não defendia a fuga do sofrimento, nem prometia alívio. Pelo contrário, ele acreditava que é através do sofrimento que o indivíduo se fortalece, que é no confronto com a dor que alguém pode se tornar mais do que é. Esse processo não é simples, exige força, exige consciência, exige coragem para encarar a própria existência, sem ilusões. Nietzsche chamava isso de se tornar aquilo que se é, um chamado para abandonar máscaras e assumir a própria essência. Para ele, viver não era apenas existir, era criar significado, era dar sentido, mesmo em meio ao caos, era transformar a própria vida em uma afirmação. E nesse caminho, o sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser um instrumento, um meio através do qual o indivíduo se constrói. Por isso, sua filosofia não oferece respostas fáceis. Ela exige reflexão, exige responsabilidade, exige uma escolha: aceitar a dor como parte da existência ou se perder na ausência de sentido. E talvez seja justamente essa a maior provocação de Nietzsche: não evitar o sofrimento, mas encontrar um motivo forte o suficiente para atravessá-lo. Nietzsche não buscava seguidores, buscava indivíduos capazes de pensar. E talvez o verdadeiro significado de sua filosofia não esteja apenas no que ele disse, mas no que cada um é capaz de compreender.